O colega Anderson pediu que resolvesse essas 4 questões aqui, ó. Foi da prova da CHESF 2012. Essa prova tem na internet e tem o gabarito dela também, tá? Vamos resolver aqui. A primeira, ela dava um circuito e ela pedia a tensão entre ponto A e B. Eu tinha 2 fontes aqui, ó, uma de 10 volts e uma de 20 volts, com a mesma polaridade, tá vendo? Elas não estão em série, elas estão em paralelo, porém tem um resistor no caminho dela aqui, ó. Como é que eu faço isso? Tem várias formas de fazer. Uma das formas é, eu vou matar uma fonte dessa, pegar aqui, ó, vou fazer como se fosse um curto aqui, ó. E vou ver só essa fonte de 20 aqui. No momento que eu vejo só essa fonte de 20, a corrente vai circular para onde? Vai circular por aqui e vai circular por aqui. Então eu vou ter 20 volts dividido por 50 e 20 volts dividido por 50 aqui, ó. Então eu vou ter uma corrente, ó, 20 dividido por 50 vai dar quanto? Vou cortar aqui, ó, 2 por 5 dá 0,4 ampere. Então eu vou ter 0,4 ampere nesse sentido aqui, ó. Vai passar por aqui e retornar aqui. E vai ter 0,4 também passando aqui. Essa aqui não me interessa não. Mas eu vou ter ela voltando aqui. Depois, o que eu faço? Eu retorno essa fonte aqui, ó. E vou matar essa aqui, ó. Essa de 20. Vou fazer um curto no de 20. Vou ficar com quem no circuito? 10 volts. Então essa corrente vai vir por onde? Vai passar por aqui. Vai passar por aqui. E retornar para voltar aqui para o negativo dela. Então ela vai passar aqui assim, ó. Aqui. Vai vir aqui. E vai passar nesse sentido aqui, ó. Pra cá. Mesma coisa. Ela vai passar no de 50 aqui. Mais de 50 não me interessa. Então eu vou ter 10 volts dividido por quem? Por 30 mais 20 aqui, ó. Então eu vou ter 10 volts dividido pela resistência daqui, ó. Ó, ficou em série, ó. 30 mais 20. 50. Então, vou dividir aqui. 1 dividido por 5, 0,2 ampere. Só que essa daqui, ela vai ter esse sentido aqui, ó. 0,2 ampere. Então eu tenho uma corrente para cá 0,4 e tenho uma para cá 0,2. Então o I resultante nesse resistor de 20 ohms aqui vai ser igual a quanto? 0,4 menos 0,2, que vai dar 0,2 ampere. Essa é a corrente aqui. Então, a corrente que está passando agora em cima desse resistor de 20, eu posso achar a tensão no resistor de 20. A tensão no resistor de 20 vai ser quanto? 0,2, que é a resultante, vezes o valor do resistor, que é 20 ohms. 20 vezes 0,2 dá 4 volts. Significa o quê? Que eu tenho uma queda de tensão aqui, ó, de 4 volts nesse resistor. Se eu tenho 4 volts nesse resistor e eu tenho 20 nessa fonte aqui, ó, 20 menos 4 igual 16 volts, que é VAB. Por que eu estou fazendo só 20 e não estou fazendo com 10? Porque as duas tensões, as duas fontes, elas estão com a mesma polaridade. Eu vou usar a maior tensão e não tem como somar as duas. Eu só poderia somar as duas se elas estivessem em série. Não adianta eu pegar 10 menos 4 volts. Vou pegar 20 menos a tensão maior. 20 menos 4 volts, 16 volts. VAB, então 16 volts. Resposta, 16 volts aqui, tá? A 28 que ele pediu, da mesma prova, ela dava um TC, é um transformador de corrente, tá? Relação 600 para 5. Vou fazer uma continha aqui, ó. Se ele é 600 para 5, diz o quê? Que quando ele tiver 600 ampere no primário, ele está lendo quanto no secundário? Ele tem 5 ampere Ele tem 5 amperes no secundário, tá? Então isso quer dizer o que mais para você?
Se você fizer 600 dividido por 5, que vai dar 120 amperes, significa que para cada 120 amperes que você tenha no primário, ó, para cada 120 aqui no primário, você vai ter quanto no secundário? 1 ampere, tá? Aí vamos para a pergunta. Ele pedia que era para instalar uma bobina, um relé, né, de trip, e ele pediu o valor dessa tensão na bobina de trip desse relé, o valor dessa corrente. Quando esse relé tivesse lendo 150 amperes. Na realidade, o relé não vai ler 150 amperes. A bobina dele vai ler quanto? A relação de transformação do TC. Então, isso aqui é muito fácil, ó. Você vai falar que é o seguinte, ó, 150 amperes, né, que o relé está lendo, vale X, e 120 amperes vale quanto? Vale 1, ó, a cada 120 amperes eu tenho 1. Aí você vai fazer 120 vezes X, né, igual a 150 vezes 1. Então, X vai ser quanto? 150 dividido por 120, que vai dar 1,25. Essa é a relação. A resposta aqui, ó, 1,25. Significa o seguinte, quando tiver 150 passando lá no equipamento, o TC está enviando quanto para a bobina? 1,25. Ele não manda 150, ele manda 1,25, tá? Relação de transformação. Beleza? Aí, aqui no caso vocês vão ver, né? Deixa eu pegar a outra aqui, para ter um espaçozinho para fazer aqui. A 38, ele dava um transformador, no primário dele era 200 volts, o secundário dele, 10 volts, 200 para 10. Ele era 200 para 10 volts. Primário e secundário. Aí, o que ele fazia? Ele colocou um voltímetro aqui, ó, entre o H2 e o X2, né, que é o da alta e o da baixa aqui, e fez um jump aqui, ó, do H1 para o X1. E ele pedia, quanto que o voltímetro está lendo? O voltímetro vai ler o quê? Primeiro, se você está fazendo, ele está transformando aqui, ó, de 200 para quanto? Para 10. Então já tem 10 volts aqui. Tá? E como ele fez um jump daqui para cá, ó, essa fase aqui, ó, tá passando aqui, tá passando pela bobina do secundário transformador e tá chegando aqui, ó, no H2. Então imagina assim, primeiro, ele já fez a relação 200 para 10 aqui, já tem 10 volts. Agora imagina que esse fio aqui, ó, tá conectando esse ponto a esse aqui, ó. Então ele tá lendo quem? Ele tá lendo esses 200 volts aqui da fonte, tá? De entrada. Então ele tá lendo quanto? 200 mais os 10 volts da transformação, né? Então ele tá lendo 210 volts. Resposta, letra E. Tá? Aí nessa mesma questão, ele fala o seguinte, se eu pegar dois transformadores iguais a esse e ligá-los em série aqui, ó, ele mandou pegar, ó, o H1 do transformador, energizar na fonte e o outro lado da fonte ligar no H2. Só que esse transformador é para 200 volts. Então ele fez o quê? Ele aplicou 400 volts. Ligou os dois em série. Quanto cada um está recebendo? 200 volts, tá? Eu tenho 400, liguei os dois em série. Esse está recebendo 200 volts, que é o original dele. E esse aqui está recebendo 200. Tá? Aí fechei o H2 com o H1 aqui, ó. Ele fez isso, ó. Aí, o secundário desse transformador, ele manda pegar e ligar em paralelo. O X1 com o X1, o X2 com o X2. E pergunta, quantos kVA tem agora e qual é a corrente? Esse transformador, na questão aí, ele é 50 kVA, né? E quando você pegar
Como eu liguei os dois aqui, ó, em série, o primário dele, eu continuei botando o quê? 200 volts em cada um. Então eu não alterei esse transformador nem esse, eu apenas juntei os dois, porque eu apliquei o dobro da tensão. Mas o secundário deles eu liguei em paralelo. Quando eu ligo em paralelo, eu aumento o quê? Eu mantive a mesma tensão, porém eu dobrei a corrente, dobrei a capacidade de potência dele. Então, quanto que ele era? Ele era 50 kVA. Quanto que ele está absorvendo agora? O dobro da potência, 100 kVA. E a corrente? A corrente, ó, eu tinha, quando ele era 50 kVA, eu tinha 50 dividido por 200, dava 250 amperes. Como eu peguei agora e fiz duas vezes 50 kVA, vai dar quanto? 100 kVA. 100 mil. Dividido por quanto agora? Por 400 volts. Então eu vou cortar aqui, ó. Vai ficar 1000 por 4. Continua quanto? 250 amperes. Então a corrente vai continuar. Eu aumentei a potência dele, tá? Porque eu liguei em paralelo aqui, ó. Então a resposta é 100 kVA, 250 amperes. Tá bom? Então cuidado aqui, tá? Porque ele era 200, ele continua sendo 200 volts. Porque eu liguei em série. Aí eu liguei 400 volts, tá? Essas aí são as 4 questões que ele mandou. O pessoal tá mandando as questões, eu tô respondendo. Tem gente que pediu o telefone. Eu infelizmente não posso dar meu telefone, porque eu sei como é que é. Todo mundo tá querendo passar, eu tô tentando ajudar o que eu posso. Se eu der meu telefone ou meu e-mail, eu não vou dormir, porque vai ser... Eu sei como é que é, eu sei... Infelizmente não tem como. Perguntaram se eu ia dar... Eu já dei treinamento para a prova do Petrobras anteriormente. Eu era professor do IFE, eu dava treinamento. Mas agora não tem mais tempo para isso. Estou aproveitando que eu estou de férias, estou resolvendo o máximo de questão que eu posso fazer. O que eu posso fazer é... Bota a questão lá no comentário e eu estou resolvendo. Eu vou juntando as dúvidas de cada um e vou resolvendo, tá bom? Um abraço, até a próxima.